Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira. Eu sou a Tati Scaff e ao meu lado, Alex Mendes. Oi pessoal, bom tê-los aqui. Hoje nós vamos falar sobre agricultura familiar. E para isso vamos receber dois convidados da Agraer, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul. Primeiro é o Fernando Nascimento, ele é diretor-presidente da Agraer. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, Tati e Alex, um prazer estar aqui. E o Leandro Tortosa, que é diretor executivo da Agraer. Prazer em tê-lo aqui também. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu. Tati, Alex, obrigado mesmo pelo convite. Muito bom falar com vocês. Vamos explicar um pouquinho o que é a Agraer, então. É uma agência estadual responsável por promover o desenvolvimento rural sustentável e fortalecer a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul. A instituição oferece assistência técnica e extensão rural, pesquisa agropecuária, apoio à regularização fundiária, incentivo à agroindustrialização e ações voltadas à melhoria da renda, da produtividade e da qualidade de vida das famílias rurais. E o seu papel central é garantir que pequenos produtores, incluindo agricultores tradicionais, assentados, comunidades indígenas, quilombolas e pescadores, tenham acesso a políticas públicas, orientação técnica e oportunidade de crescimento econômico e social. Então eu pergunto, hoje, para o Estado, qual a dimensão, qual a importância da agricultura familiar? Alex e Tati, a agricultura familiar representa em torno de 50% dos produtores do Estado. O Estado tem em torno de 80 mil produtores, propriedades rurais. Em torno de 35 mil são de agricultores familiares, tá? Que estão aonde? Em assentamentos, em comunidades tradicionais como quilombolas e pescadores artesanais e também em comunidades de povos originários, os indígenas. Eles estão nas aldeias de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem a terceira população indígena do Brasil. E a gente desenvolve esses trabalhos de políticas públicas federal, estadual, para essas comunidades. E além do que você falou aí, que é o trabalho de extensão rural, assistência técnica e extensão rural, pesquisa agropecuária e regularização fundiária, a gente dá um apoio muito grande também na comercialização dos produtos. Vou falar uma coisa aqui que muita gente não sabe. A Ceasa de Campo Grande pertence à Agraer e à Prefeitura Municipal de Campo Grande. 87% da Ceasa, a Ceasa é uma SA, é uma empresa SA. 87% das ações pertencem à Agraer e 13% à Prefeitura Municipal de Campo Grande. Como que é essa ajuda à comercialização? Ali é um espaço super importante para o abastecimento das famílias de Campo Grande, a Ceasa, né? E dentro da Ceasa, voltando para a agricultura familiar, nós temos um pavilhão exclusivo para o agricultor familiar levar o seu produto e comercializar lá, tanto enquanto produção individual como coletiva. Em associações, cooperativas de agricultores familiares, também pode usar esse espaço nosso lá na Ceasa. Nossa, que bacana. E quais as principais dificuldades que esses produtores enfrentam, assim? Porque é bastante gente e creio que deve ser, assim, ter bastante dificuldade, se né? o grande produtor já tem dificuldade, imagina o agricultor familiar, né? É verdade. Alex e Tati, o Leandro, né, também colega que acompanha a Agraer há algum tempo, as dificuldades do agricultor familiar são muito grandes. Primeiro, a climática, que essa aí não é privilégio dos agricultores familiares, são de todos. todo mundo, né? Essas mudanças climáticas é uma realidade, não tem como fugir, né? E isso aí realmente é uma dificuldade que o produtor tem que aprender a administrar, buscar tecnologia para minimizar esses efeitos. Mas, além disso, a agricultura familiar, ela enfrenta, geralmente, quando ela recebe um lote. Eu estou falando de assentamento porque é o grande público nosso, né? Nós temos 192 assentamentos no estado de Mato Grosso do Sul, dos quais 10 são do estado e os demais são do INCRA. E esse produtor chega descapitalizado, às vezes sem conhecimento, sem equipamento, né? Sem recursos, sem capital para iniciar a sua atividade. Então as dificuldades são realmente muito grandes. Sem água no assentamento, sem uma residência de qualidade
digna para sua família. E com o passar do tempo, isso vai sendo adquirido. O próprio programa de reforma agrária tem fomento para a construção da casinha deles, né? De investimento com equipamentos, custeios das primeiras lavouras, mas isso tudo leva um tempo, né? E nesse caminho, muitos produtores acabam desistindo, mas a maioria tem persistência e consegue, né? E consegue conquistar o seu espaço, criar seus filhos com dignidade. E a Agraer está sempre ao lado desses produtores. Eu costumo dizer, quando esses produtores chegam no assentamento, eles têm muita vontade e um sonho. E a Agraer está ali ao lado deles, né? Iniciando. Depois, com o passar dos anos, outras instituições chegam, né? Universidades, o Senar, o Sebrae, prefeituras, ajudam muito também no processo de desenvolvimento desses agricultores. Mas as dificuldades realmente não são poucas, mas felizmente eles têm conseguido vencer muitas delas, né? Criando os seus filhos e conseguindo uma renda razoável, digna nesses espaços. Eu sou de Aquidauana e eu conheço um pessoal lá do assentamento, porque lá é muito forte, a Agraer é muito forte e a produção de abacaxi no assentamento em Aquidauana é muito forte. Então, e eles fizeram eles conseguiram fazer produtos de abacaxi. Então tem abacaxi seco, tem abacaxi congelado, tem vários tipos e assim, acabou que uma produtora foi crescendo e foi aumentando a produção. Eu acho muito legal. É um case que vocês têm, né, ali na Agraer, de assistência técnica, e eu acho muito legal. Isso é um dos casos que eu conheço bem próximo lá, porque já dentro do sindicato rural, já conheci o pessoal e tal. E você estava me falando mais cedo que a gente estava trocando uma ideia que vocês também atendem médios e grandes produtores na faixa de fronteira. E eu não sabia, tá, gente? É verdade, pouca gente sabe, Tati. Existe uma legislação que a faixa de fronteira, que significa da fronteira com Paraguai e Bolívia até 150 quilômetros, todas as propriedades tem que fazer regularização fundiária dessas propriedades, né? Então, até 2030 é preciso fazer essa regularização. O que é essa regularização? É saber a origem da onde surgiu esse título de proprietário da propriedade. E como é que ele prova isso? Então, aí esse trabalho, que é um trabalho muito árduo, que você tem que fazer, tecnicamente, chama cadeia dominial. Você tem que ir daqui para trás para saber até onde que nasceu aquele título de propriedade. E às vezes, antigamente, não tinha cartório de registro de imóveis. Não. Pois é. A pessoa falecia, aí fazia-se o inventário, dividia a terra entre os filhos e cada um ia lá, registrava sua escritura, acabou. Não tinha cartório de registro de imóveis. Então, esse é um trabalho muito árduo que a Agraer faz para colaborar com esse trabalho. E só para vocês terem ideia, a gente tem que fazer até 2030 30 mil propriedades. Caramba! 30 mil propriedades. É um trabalho muito árduo. É uma curadoria. Não é nenhum trabalho, né? É uma curadoria. E é um trabalho de detetive. Exatamente. É um trabalho muito trabalhoso mesmo. É muito trabalhoso. Mas a gente tem que fazer, né? Para o produtor estar regularizado, com título garantido, né? Isso é muito importante até para ele ter acesso às políticas públicas. Vai haver algum prejuízo a outros tipos de serviços que a Agraer presta? Porque, evidentemente, eu acredito que vocês não vão estar contratando ninguém para fazer esse serviço. Como que vocês vão dividir sem ter prejuízo para a assistência técnica que vocês precisam dar no campo? Né? Não, é verdade. A gente não pode deixar os outros serviços, né, que é uma demanda muito grande, em detrimento desse trabalho. Né? Mas só para vocês terem ideia, o Marcelo, né, Bertoni, da FamaSul, ele mesmo se propôs a ajudar. Né? Ajudar a Agraer com colaboradores no sentido de reforçar a nossa equipe lá para fazer esse trabalho. Fazer parcerias. E parceria, né? Isso é importante, né? É importante. O serviço público não dá conta de tudo, né? É muito importante a parceria, não só com a FamaSul, mas com as prefeituras, né? E com as universidades. A gente trabalha muito com parceria em todos os aspectos, mas não podemos realmente deixar as outras demandas que são enormes. Como que o produtor consegue assistência técnica da Agraer? Como que ele chega até a Agraer? Isso é interessante, porque vocês falaram, Alex e Tati,
E Fernando lembrou muito bem aqui que a Agraer também atua, além da assistência técnica, a extensão rural. Então, o que é isso? A ATER, né, o Serviço de Assistência Técnica e Extensão. Enquanto assistência técnica significa que o técnico vai ao campo, auxilia um agricultor familiar com técnicas de plantio, técnicas de colheita, correção de solo, que tipo de cultura ele deve praticar de acordo com o solo, nós temos a extensão rural. E a extensão rural tem uma característica importante, porque ela atinge indistintamente uma área, uma região. Então não foca em um produtor, mas na mudança da comunidade. Então, por exemplo, quando a gente fala de melhoria da qualidade de vida, uma pauta que é muito importante, que a gente certamente vai conversar aqui, que é o desenvolvimento sustentável, como atingir mercados, como atingir qualidade de vida, tudo isso a Agraer atua por meio da extensão rural. E hoje a Agraer tem uma capilaridade muito grande. Nós estamos presentes em todos os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. E onde tem uma Agraer, o produtor, a família, o produtor rural pode procurar a Agraer para procurar essa informação, para ter essa assistência, tanto assistência quanto extensão. E pode fazer isso de diversas formas. Por exemplo, visitando o próprio escritório, procurando o nosso site da Agraer. Dentro do site da Agraer e de todos os órgãos do governo do estado, nós temos uma carta de serviços. A carta de serviços é um menu com todos os serviços que as organizações oferecem. E lá eles encontram todos os serviços e o passo a passo de como acessar. Inclusive com a localização, geolocalizado de cada um dos nossos escritórios, qual o telefone, horário de atendimento, fica tudo descrito ali. Ou eles podem procurar o escritório central da Agraer, que fica no Parque dos Poderes, para a gente poder fazer esses direcionamentos também. E me fala uma coisa, como que esses pequenos produtores, eles têm acesso? Como que vocês facilitam o acesso desses pequenos produtores a essas tecnologias? Que a gente sabe que cada vez mais o campo está ficando tecnológico, cada vez mais eficiente, né? Então, a gente sabe que precisa dessa tecnificação, né? E como que vocês levam essas tecnologias para o pequeno produtor? Como que vocês facilitam esse acesso? Isso, e você falou uma coisa muito importante. Quando a gente fala do pequeno agricultor ou agricultor de pequena propriedade, ele também tem que trabalhar com a agricultura de precisão, com a agricultura de qualidade, com implementos, com maquinário. E é lógico que é adaptado ao tamanho da propriedade, ao tipo de cultura, mas ele precisa fazer isso. E a Agraer está preparada para isso em diversas formas de atuação. Então, dentro, por exemplo, da extensão, nós programamos dias de campo, que é quando a gente organiza uma visitação para uma propriedade ou mesmo o nosso centro de pesquisa, e o agricultor familiar vai até ali e ele aprende uma técnica. Por exemplo, a técnica de plantio e produção de mandioca, ou então de guavira, ou de goiaba, ou de qualquer outra cultura. Além dos dias de campo, nós fazemos também treinamentos, capacitações, tudo isso voltado para o produtor rural, para a sociedade. E para o nosso próprio técnico, para poder levar isso para o produtor. Além disso, a assistência técnica funciona dessa forma, pegando o produtor pela mão, indo à propriedade, acompanhando o desenvolvimento. Nós temos um sistema que estamos implementando, o Fernando vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, que permite que a gente faça agora uma análise qualitativa do atendimento que a gente presta. Ou seja, para cada produtor que a gente atende, a gente consegue fazer o levantamento de absolutamente tudo. Da cultura que ele tem ali, do quanto que ele gasta, qual que é o impacto daquilo dentro da propriedade dele e daquilo que você falou, Tati, que é muito importante, quando você citou aqui a experiência de Aquidauana. Cada um dos agricultores é um agente de transformação local. Então, quando está ali, além de empregar pessoas, de gerar renda, ele fomenta a cadeia produtiva. Sim. Então, um produto alimenta o outro e isso vai formando esse grande desenvolvimento. Isso se espalha pela comunidade, pelo local. Então, a Agraer faz dessa forma, convidando o agricultor a participar desses eventos e levando o nosso técnico para essa assistência. Você falou do seu centro de pesquisa, né? Do centro de pesquisa da Agraer, né? Ela é o CEPAER, né? Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, com unidades nas cidades de Campo Grande, que é a sede, né? Dourados e Ponta Porã. O que de mais relevante vocês produziram nesse centro de pesquisa, né? E como isso acaba chegando aos produtores? Você já adiantou um pouco, né? Mas se tiver alguma coisa além para acrescentar. Alex, além dessa metodologia de extensão que o Leandro citou, tem uma que a gente usa muito, principalmente com culturas mais novas, né? Com cultivos mais novos, quando a gente não tem aqui no estado e o produtor se interessa, que é a excursão. A gente pega um grupo de produtores, vai até outro estado, se for o caso, entendeu? E leva esse grupo para conhecer a atividade, antes dele tomar a decisão de fazer o investimento. Porque uma coisa que eu sempre falo há muitos anos na extensão é que o produtor ele tem que correr o menor risco possível.
Por isso que a gente testa antes, para que ele corra o menor risco possível, porque ele não tem tanto capital. Muitas vezes ele vai ao banco pegar um recurso para investir. Então, e contando com a colheita para poder pagar. Contando. E qualquer problema que dê, né, é dívida que pode estar chegando aí. Com então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de incentivar, na hora de orientar o produtor a entrar no negócio. Agora, quando você perguntou da CEPAER, que é o nosso centro de pesquisa, nós temos uma extensão em Dourados e em Ponta Porã, as principais culturas que a gente trabalha lá, testando, pesquisando, verificando a melhor forma de cultivar, são mandioca, erva mate, agrofloresta, leite, goiaba, pitaia, baru, que é uma nativa, reforma de pastagem e guavira. Aliás, eu comi bombom de guaru, é uma delícia. É uma delícia, uma castanha maravilhosa. E a guavira é a planta símbolo, é a fruta símbolo de Mato Grosso do Sul. Né? Vocês sabem disso. Então, essas culturas, a gente tem trabalhado. Olha a curiosidade. Eu estava acompanhando uma reunião com o secretário Jaime, com as empresas que produzem erva mate. O tereré. Tereré aqui no estado. Tinham umas 10 empresas na sala. 98% da erva mate produzida por eles, colocada no mercado do Mato Grosso do Sul, vem de fora. Eita. E a erva... O Mato Grosso do Sul já foi e era o grande maior produtor, né? Era tradicional, né? E uma planta nativa, né? Então, esse projeto nosso de revitalização da erva mate é um trabalho que nós estamos fazendo já há uns 3, 4 anos. Né? Ainda a semana passada estive visitando um viveiro lá em Amambai, que nós estamos colocando em operação para produzir muda, para a gente continuar, acelerar esse processo de revitalização. E essa equipe nossa lá de Ponta Porã trabalha muito na questão da erva mate, que de Campo Grande para baixo é o local ideal para a produção de erva mate. Aqui para o norte já tem dificuldade. Você comentou essas novas culturas que estão chegando, e a gente está vendo aí muita coisa, até a gente conversou com o secretário Jaime, tem muita coisa entrando, sorgo, gergelim, amendoim também. Amendoim crescendo muito, né? Crescendo também. E assim, a gente está vendo isso, eles já estão casando com empresas interessadas e tal. Vocês têm incentivado isso também, essas culturas, essas novas culturas? E o que vocês têm trazido de novidade, assim, de novas culturas para a agricultura familiar? Então, a gente tem acompanhado, assim, por exemplo, o sorgo já é uma realidade. Já é uma cultura, inclusive com o mercado aí de produção de etanol, juntamente com milho, porque essas empresas que produzem etanol de milho se adaptam tranquilamente para a produção com sorgo, né? Então, tem crescido muito. E o amendoim, a gente tem incentivado, tem feito parcerias, trouxemos uma cooperativa, acho que o Jaime falou para vocês aqui da Caçu, em Bataguaçu. A gente tem uma parceria grande com a Amendoglória, que é uma empresa, uma associação lá de Glória de Dourados também, que planta bastante. Ali temos uma concentração de pequenos produtores plantando amendoim, né? Diferente daqui do norte do estado, que são maiores produtores. E o que é bacana do amendoim, que ele serve como reforma de pastagem. Né? Nós temos muita área de pastagem degradada no estado ainda e já tivemos muito mais, tá? Já recuperamos muitas áreas de pastagem, mas é uma alternativa, né? Para a reforma de pastagem, para a reforma de canavial, o amendoim aparece como uma alternativa. Nós somos o segundo produtor de amendoim do Brasil hoje, né? Agora está com preço um pouco ruim e tal, de repente a gente vai ter uma retração aí da área debandada, né? Mas isso é normal. Esse é o normal da agricultura, né? Sazonalidade, né? É o mercado que vai regulando isso, né? E às vezes o clima também, né? O clima também ajuda. Mas essas novas culturas é muito interessante. O secretário sempre fala isso. A gente precisa, nosso secretário executivo também, o Beretta, sempre fala isso. A gente precisa diversificar a nossa cesta de produtos. Isso dá segurança para o Estado, dá opção para o agricultor, né? Reduz preço para o consumidor quando você tem um número maior de produtos. E isso é uma batalha que a gente está há muitos anos e precisamos persistir nela. Isso tem salvado o Estado, né? Muitas vezes aí nessas alternativas e tal, uma coisa ali caiu um pouquinho, a outra aumenta e tá tudo certo, né? Vai ajeitando. Isso, você diminui o risco, né? Sim. A minha curiosidade é como que essas novas culturas acabam chegando. A Agraer
coloca, faz uma pesquisa e acha interessante e coloca para os produtores, ou algum produtor chega e fala, eu queria plantar, sei lá, tamarindo aqui. Acontece isso? Acontece, Alex. Tem dois movimentos, tem 3 movimentos. Tem um que é aquele produtor curioso, empreendedor, que vai atrás. Quando você descobre, ele já tá plantando, né? Aí a gente vai procurar saber como é que tá e tal, se é interessante para... A outra são os próprios pesquisadores. Os pesquisadores, geralmente, eles têm um intercâmbio muito grande no Brasil, no exterior, aí conhecem uma cultura, começam a experimentar e tal. A Agraer é um exemplo disso. A Guavira e o Baru são plantas nativas que não tinham exploração comercial. Hoje, lá na sua região de Aquidauana, Tati, tem gente que até exporta Baru, castanha do Baru. Uma associação lá de mulheres. Então, você vê que aí, nesse caso, a pesquisa indo atrás. Né? E elas outros... vendem para chocolate, vendem para o pessoal do chocolate do chocolate do Pantanal. E o terceiro canal é, às vezes, uma empresa que tem interesse, né? E ela incentiva a expansão daquela cultura. A Carinata, por exemplo, é uma que tem interesse do mercado de aviação, né? Que tem interesse nesse óleo. Porque você ele vê serve para fazer a SAF, né? Que é o combustível que vai substituir o querosene. Então você vê que tem 3 meios de chegar e desenvolver uma cultura, né? O produtor, o pesquisador ou a própria empresa. A gente tem conversado, a gente tem tido uma pincelada bem assim diversificada sobre essas alternativas, né? É muito legal, né? Porque você vê o campo que existe, né? E a gente tem muita área, né? O Jaime comentou, são quase 5 milhões de hectares de pastagens degradadas que ainda precisam ser recuperadas e pode ser utilizada para tudo isso, exatamente, né? Muito bom. Como vocês trabalham os conceitos de ESG, né? Que é meio ambiente, social e governança para a agricultura familiar? Porque hoje é praticamente obrigatório para as grandes empresas que o ESG esteja sendo aplicado, né? E a agricultura familiar também. Também, e é interessante vocês tocarem nesse ponto, porque como é que a gente pode fazer preservação sem esquecer a parte financeira também? Quer dizer, não pode ser inviável, não pode ser caro a ponto de que torne inviável a produção. E quando a gente fala da agricultura familiar, as margens são baixas. Então, o agricultor precisa, de alguma maneira, ter uma segurança nesse ponto. E aí eu vou falar uma questão interessante, que o Fernando sabe bastante porque está ali na Agraer, mas talvez a sociedade não conheça muito. Desses 3 pontos que vocês citaram do ESG, um que é bastante importante é a governança. Sim. E a Agraer é reconhecida nacionalmente. Nós tivemos um prêmio em 2024 de governança corporativa do Consórcio Brasil Central. Então nós tivemos, por conta das boas práticas que nós fazemos ali de compliance, integridade e transparência. Isso é um primeiro ponto importante, quer dizer, todas as ações têm que ser transparentes, auditáveis, tem que chegar ao público, o público tem que participar. E dentro desse conceito mesmo, a gente estrutura as nossas ações para que isso também seja uma realidade para os nossos produtores, independentemente do tamanho de propriedade e com esse foco na agricultura familiar. Hoje o estado de Mato Grosso do Sul, ele está na vanguarda desse processo comparado com vários estados do Brasil. A gente está bem avançado nessa pauta. E nós aderimos, inclusive, o estado de Mato Grosso do Sul aderiu à agenda A3P. É uma agenda federal que é do governo federal e que preza diversos pontos dentro desse conceito de sustentabilidade, dessa agenda de ESG. Então a gente tem lá a gestão de resíduos, a educação dentro da formação dos nossos servidores, também licitações sustentáveis, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, uso racional de recursos naturais, e a Agraer aderiu à agenda A3P. E dentro disso, então, todos esses pontos são cobertos pelas nossas atividades administrativas diárias. Então, porteira para dentro da nossa organização, os nossos técnicos são capacitados constantemente, temos uma agenda de capacitações, e porteira para fora, todas as nossas ações são feitas nesse sentido de levar a mesma questão para os produtores. Então, a gente fala sobre carbono neutro, como é que é possível o agricultor familiar participar com a sua produção de alguma forma, alguma sistemática de sequestro de carbono, como é possível em algum momento estruturar, até para que seja possível a venda de créditos de carbono, como a gente pode orientá-los para que culturas são mais importantes, principalmente combinado a agricultura para que possa aproveitar o mesmo ambiente, enfim. Então, a gente faz a capacitação interna e externa dos nossos agricultores.
E em 2026, o que vocês pretendem fazer em relação à capacitação do homem no campo, né? Porque a gente vê aí tanta coisa sendo feita e tanta coisa nova chegando. Tanta demanda, né? Tanta demanda, porque a gente de mão sabe... de obra, de pessoas que precisam trabalhar no campo, Exatamente. né? Como vocês acabam ajudando nisso? Isso, é interessante isso, porque quanto mais a gente puder oferecer experiências para o nosso público, o agricultor familiar, melhor. E nós temos, a programação que nós fazemos de experiências é muito importante. Então, para além da capacitação teórica, a capacitação prática é o que permite que eles vivenciem aquilo. O exemplo disso que nós tivemos foi a Tec Leite, em Glória de Dourados. Esse ano nós fizemos um evento feito a partir da cadeia produtiva do leite e que permite capacitação, conhecimento de vendedores, de suprimentos, de todos os integrantes da cadeia produtiva e permite que os técnicos da Agraer estejam presentes acompanhando esses produtores. O nosso secretário Jaime falou muito bem desse evento, ele esteve presente, ele viu a movimentação e é isso que a gente procura fazer, movimentos de experiências para os nossos agricultores que eles possam vivenciar. E dentro dessa programação, então, previsto ainda para 2026, uma nova edição da Tec Leite, também previsto encontro estadual de agroindústria, vocês falaram muito bem sobre agroindústria, é um dos pontos de atuação da Agraer, de estadual da horticultura, seminário de apicultura e avicultura caipira sustentável, encontro estadual de ovinocultura, e nós estivemos, inclusive, na semana passada, num assentamento Estrela de Campo Grande, falando sobre a ovinocultura, então, bastante interessante. Estivemos também na semana passada, ali na Embrapa Gado de Corte, num evento em parceria com diversas entidades, entre elas o Senar, a FamaSul, a própria Semadesc ali capitaneando isso tudo com a Agraer, falando sobre irrigação. Então, quanto mais dessas experiências a gente leva às pessoas do campo, melhor. E ainda a gente continua aqui com a agrofloresta, aqui dia de campo do leite, dia de campo da guavira, da mandioca, oficinas de panificação. Então, nós temos um calendário de eventos bastante robusto para o ano de 2026, todos eles com a participação do produtor do campo. Existe algum projeto que é prioridade para vocês no ano que vem? Então, Alex, a gente... É difícil definir prioridade, a gente trabalha com tanta coisa, né? Mas a gente tem que definir, porque os recursos não são infinitos, né? Só para vocês terem ideia, a gente tinha um sistema de controle das nossas ações chamado TerraMS. Nós evoluímos para outro sistema chamado Cigater. Esse sistema, nós adquirimos ele já funciona em mais 6 emateres no Brasil. Né? Ele é um software. Exatamente. De controle das ações. E o que é mais importante, Alex e Tati, eu sou da extensão há muitos anos e a gente tem muito hábito de medir essas metodologias de extensão que nós falamos para vocês. Quantos dias de campos que a gente fez, quantas visitas, quantas viagens, quantos quilômetros nós rodamos, quantos produtores nós visitamos, quanto nós liberamos de crédito. Mas e aí? Qual o resultado? A gente precisa saber o resultado. Isso aí são esforços. São os esforços que a extensão faz. Agora, o que mensurar a gente... o quanto mensurar o resultado. O impacto. O que muda isso? O que impacta isso na vida do agricultor? E isso que nós temos que medir. Por quê? A sociedade gasta um recurso conosco e ela quer saber quanto de volta isso volta para a sociedade. É uma prestação de conta. Prestação de conta. Cada real que é gasto na extensão, quanto que volta para a sociedade? A gente precisa medir isso. E outra coisa que é a orientação do secretário Jaime e do governador. Vocês precisam modernizar a Agraer. Né? E esse sistema é o início disso, né? Desse processo que nós vamos acelerar. E dentro desse sistema nós vamos ter um aplicativo que o produtor vai baixar no seu celular. Hoje quase todos os produtores, por mais humilde que seja, no assentamento ele tem celular. Ele vai poder agendar a visita à Agraer, evitando que ele perca a viagem, né, de ir ao escritório na sede do município, e ele possa ter um atendimento mais qualificado ou um chamamento para fazer uma visita na propriedade dele, pelo aplicativo. E além dessa ação, a gente vai voltar com um programa muito importante chamado Profertiliza, que é o que? A Agraer contrata o frete do calcário e o produtor compra o calcário e a gente transporta. Por quê? Hoje... Em comunidade, assim, tipo... Ou individual ou comunidade. Se ele precisar só de 3 toneladas, ele pode comprar em grupo.
Se ele for comprar isso no mercado local dele, ele vai pagar muito alto por causa do frete. O frete representa de 60%, às vezes até 70%. A Agraera vai estar bancando o frete para todos os produtores que necessitam, ou Não, existe um limite? Ele tem um limite, a gente define um limite, uma quantidade máxima por produtor, né? E para agricultura familiar só. Aí é só para agricultor familiar, né? E os que já foram atendidos também, porque já atendemos 2.300 produtores nesses últimos 3 anos. 2.300 produtores. Então, isso também vai ser avaliado no ano que vem, porque quem já foi beneficiado tem que dar oportunidade para outro, né? Porque os recursos são escassos. Né? O ideal seria atender todo mundo. E o Leandro lembrou muito bem do programa de irrigação, o RIG-MS, que a gente faz parte. O Leandro citou lá na Embrapa essa visita semana passada, que é uma capacitação dos nossos técnicos, né? A irrigação para combater exatamente essa questão das mudanças climáticas. A irrigação antigamente, Alex e Tati, era importante no período da seca. Em maio, junho, julho, agosto, que não chove, ou chove pouco. Hoje, a irrigação é importante no período das águas, porque você às vezes passa 15, 20 dias sem chover e pode colocar a produtividade em risco. Pode não, coloca a produtividade em risco. A irrigação também é importante no período das águas. Isso já faz parte das mudanças climáticas, né? É importante que o nosso técnico esteja preparado para prestar essa assistência técnica. E aí uma coisa importante, né, Fernando, sobre isso, como isso tem capacidade de transformar, inclusive, algumas culturas. Citando novamente a terra da colega, lá eles plantam uva para fazer vinho. Isso. Sim, você imagina isso agora por conta da irrigação. Por conta então da você irrigação. imagina isso. Né? Exatamente. Lá no Camisão, né? Camisão, não só a irrigação, mas também a parte de insumos correção de solos. Tudo, ali na verdade, ali é um grande laboratório aberto, né? Isso. Porque eles fazem parceria ali com a UEMS, então ali eles têm hoje aquela produção fenomenal ali, né? Desenvolvimento local, com o turismo, com certeza, com o enoturismo. Verdade, inclusive você falou isso, você bateu numa tecla. Eu tenho visto, pelo menos lá em Aquidauana, eu tenho visto agricultura familiar de olho no turismo também, porque ali nos assentamentos, nos indaiás lá de Aquidauana, passam córregos atrás. Tem cachoeiras e tal, e eles estão fazendo um movimento agora de agroecoturismo, né? Exatamente. Eles têm incentivado isso. Vocês têm tido, vão apoiar mais, vamos fazer, vamos... Isso passa por vocês ou é outra secretaria? Não, deveria passar. Existem outras EMATERs no Brasil que tem um programa de turismo rural. Né? A gente não tem esse programa. A gente incentiva muito as famílias a se prepararem para atender essa demanda do turismo. Porque as pessoas que vão para o campo, que querem curtir a natureza e querem comer um negócio diferente, um negócio feito ali com carinho, para o agricultor familiar, não quer nada industrializado. Né? Quer comer um peixe fresco, e eles procuram esse tipo de atividades, né? Agora, infelizmente, a gente não tem um programa de turismo rural. A gente só tende a assistir a família para beneficiar o seu produto, industrializar, preparar ele de maneira com higiene, com segurança alimentar, para que ele possa atender esse turista, né? Mas a gente realmente tem essa deficiência. Fica a dica. Fica a dica, é verdade. Para os próximos orçamentos colocarem... Secretário Jaime, fica a dica. Não, é importante, é bem gostoso. Né? A gente tem visto aqui muitos produtores, a gente tem entrevistado vários nichos e tal, e a gente vê um crescimento muito grande para grandes produtores, né? E para os pequenos produtores, o que vocês enxergam aí de futuro para os pequenos produtores? Qual é o cenário? O cenário eles, né? Eu acho pequeno assim, produtor. A gente, ao longo desses anos que a gente está nesse setor, a gente observa que o pequeno agricultor, ele não deve competir com o que o médio e o grande está fazendo. Por exemplo, plantar milho para o consumo, para sua criação, beleza. Mas não adianta que ele não vai concorrer com produção de milho, de soja. Ele deve procurar nicho de mercado, né? Aquilo que realmente ele possa agregar valor e colocar no mercado mais próximo, né? Essa é outra dificuldade também do estado que nós temos, que a gente tem pouca população. O estado do Mato Grosso do Sul é muito pequeno em termos de população. Então, essa é uma dificuldade. Você acaba tendo que mandar o produto para outros estados, exatamente, né? Pra poder... Uma coisa que já avançamos bastante, a produção de folhosas, né? De horticultura. Isso o Mato Grosso do Sul avançou muito. A gente importava até alface. Hoje a gente tem alface, couve, rúcula. A gente já produz bastante, já tem algumas frutas.
Mas uma área que a gente quer investir vai ser a fruticultura. A gente precisa avançar na fruticultura, que é um mercado interessante. Todo mundo quer comprar uma fruta de qualidade. Quanto menos ela ficar sacudindo na carroceria de um caminhão, Claro. melhor ela chega até no E vocês pensam em alguma fruta específica ou não? Olha, a gente tem trabalhado já alguma coisa com melancia, abacaxi, mamão. E não só para fruta in natura, como também para suco, né? Fazer polpa de fruta nas agroindústrias. Isso é um trabalho que a gente também tem feito, já tem alguma experiência, mas só que a gente precisa ampliar isso. Eu queria fazer uma complementação no que o Fernando falou, que é muito importante isso, que é o seguinte: vocês falaram de visão de futuro. Então a gente está caminhando também para uma visão de futuro interessante, que está se materializando, que são as associações, as cooperativas, os consórcios de municípios, justamente porque o Mato Grosso do Sul está começando a entrar nessa trajetória que tem uma vocação mais já histórica, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. A gente vê no sul da Europa, que é o seguinte: são pequenos agricultores que se juntam para fazer determinados produtos. Então a gente vê, pega na região da Rioja, da Espanha, que faz o vinho de qualidade, mesma coisa em Bento Gonçalves, aqui na região sul do Brasil. Pega a linguiça de Maracaju, que nós temos aqui no nosso estado. Então, quando a gente tem um pequeno produtor que age de maneira associada, contando com assistência técnica e extensão rural, como é o caso da Agraer, e que consegue fazer um planejamento para o ecoturismo, ou o enoturismo, ou turismo de aventura, o que quer que seja, a gente consegue ter essa diferenciação que o Fernando está falando, ou seja, a agregação do volume ou do valor, independentemente do volume. Quer dizer, eu não preciso competir com um grande produtor, cada um tem seu nicho, cada um pode competir dentro daquilo que é bom. Agora, nós temos exemplos muito felizes no estado. Vou citar duas cooperativas. Uma associação é uma cooperativa. Lá no assentamento Itamaraty tem uma cooperativa chamada Cooperai. Ela tem 307 cooperados. Tem fila para entrar. Eu nunca vi isso. Fila para entrar na cooperativa. Porque a cooperativa quer mais cooperados. Lá tem fila. Por quê? Porque eles são muito sérios e eles não querem prestar um serviço ruim para o produtor, para o cooperado. Então eles fazem fila. Não, a gente tem condição? Aceita mais um, aceita mais dois. Entendeu? Eles produzem iogurte, leite em saquinho, mel, entregam para merenda escolar. Olha. Que bacana. Dão apoio aos produtores com máquinas e equipamentos, até cedido por nós. E a Agraer estava lá. Lembra quando eu falei no começo que a Agraer às vezes pega o produtor só com a terra e com sonho? Sim. A Agraer estava lá há Desde 15 anos atrás, no início, que era um sonho essa cooperativa. No e hoje é uma realidade. E hoje eles vão sair dali da escola, atendendo os programas escolares, e vão entrar no mercado de Ponta Porã, vendendo já em supermercado. Outra experiência positiva no assentamento em Guatemi. 180 produtores numa associação produzem 22 mil litros por dia. Eles têm um caminhão e mandam por leite. É de leite? De leite, mandam por laticínio. E outra coisa, a cada 3 meses eles negociam o preço com os laticínios. Tati, você me paga quanto? X. Alex, você me paga quanto? Então vamos fazer o contrato por 3 meses. Mudam, entendi. porque eles têm poder de barganha. São pequenininhos, mas a associação é forte. E isso é outro caminho. Isso é realidade. Isso não é sonho, isso já é realidade. Isso é possível, a gente precisa fazer mais isso para ele sobreviver dentro desse mercado. Realmente, a união faz a força. Sempre. Fernando Nascimento, Leandro Tortosa, agradeço demais a presença de vocês aqui. Foram muitas explicações, muitas orientações para o produtor. Que seja só a primeira vez que vocês vêm e possam trazer mais novidades aqui. Em 2026, com tantos eventos, voltem aqui para divulgar os eventos, para a gente chamar o pessoal, para convidar o pessoal para participar. E nós temos um espaço também na editoria de agro do portal Primeira Página, que é exatamente para isso, para estar informando o produtor aí. Então, estamos à disposição. A gente que agradece sempre a oportunidade, com essa abrangência, junto com a capilaridade da Agraer, a gente vai levar essa mensagem para as pessoas que estão no campo e vocês vão ver a transformação que isso dá na vida das pessoas e no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo convite. Verdade, eu também queria agradecer de coração. Eu acho muito importante essas oportunidades da gente prestar conta para a sociedade. E vocês são o meio, o canal para isso, né? E nos procure a hora que precisar. Nós temos nosso assessor lá de comunicação, o Ricardo, um profissional experiente, competente,
que pode fazer aí o contato conosco, né, e planejar, né, outras visitas aqui para a gente prestar conta para a sociedade e colaborar no que for possível. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada a vocês. E, gente, olha aqui, ó. É um exemplo claro de que a gente não está dividindo, a gente só está somando. Pequeno produtor, agricultura familiar, médio produtor, grandes produtores, tudo faz parte do agro. Então, a gente está aqui para dar voz mesmo. Então, deixe seu like, assine o nosso canal, divulgue as nossas informações, que com certeza vai fazer diferença numa família lá na frente. Comente aí, ó, que cultura você gostaria de ter sendo produzida aqui Qual no a Mato novidade Grosso que do vocês Sul, querem De repente aqui, a né? Agraer vai atrás disso. Até a semana que vem. Até mais. Um abraço.